Boa noite a todos. Hoje é dia 16 de julho de 2020. Estamos dando seguimento às nossas lives da BTO. Hoje é a 13ª live que a BTO apresenta os dados de transplante no Brasil. Hoje vamos focar nos dados de transplante renal no Brasil como um todo. É com muita alegria que hoje nós também recebemos a doutora Luciane Deboni, de Santa Catarina, para discutir conosco os dados de Santa Catarina. Boa noite, doutora Luciane. Seja bem-vinda à nossa live. Para poder estar junto com tão importantes figuras do transplante no Brasil. Obrigado, doutor Medina, obrigado, doutor Walter, obrigado, Gustavo. Obrigado, Luciane, pela presença aqui conosco hoje. Já temos vários colegas na sala, já temos 28 pessoas. Boa noite de várias pessoas aqui da transplantação brasileira. Clotilde está conosco, a Emiliana, o Frederico de Pernambuco, a Kellen, o Lauro de Espírito Santo, a Érica Bevilacqua, o Márcio de Souza, cirurgião aqui de Juiz de Fora, Marisete, todos boa noite. Boa noite, doutor Walter, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, muito obrigado pelo convite, agradeço muito a BTO e vocês pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre esse problema grave. Obrigado, Walter. Temos hoje conosco também o Dr. Medina, de São Paulo. Seja bem-vindo, Dr. Medina, à nossa live. Obrigado, Gustavo. Nós não estamos vendo a sua imagem quando você fala, mas obrigado mesmo mais uma vez. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, mantendo viva toda essa força que nós estamos fazendo para manter os programas de transplantes. E na primeira live nós já imaginamos que ia acontecer, que um estado ia estar com a doença começando, depois o outro estado ia estar com a doença terminando, enquanto um ia estar começando. Nós estamos vendo bem hoje essa heterogeneidade geográfica. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo diminuindo, o interior de São Paulo ainda forte, e a migração da doença para o sul, para o Walter passando com dificuldade para tocar o programa, aí em Minas Gerais, Brasília, Mato Grosso, a doença se espalha de maneira heterogênea, o que num país tão grande como esse até, de certa forma, compensa para manter o programa de transplante onde a doença está mais branda. É verdade, Medina. Talvez essa seja a vantagem de um país continental, da gente conseguir segurar os nossos números dessa forma. Então, eu vou dar aqui a boa noite, já estamos com 40 pessoas na nossa sala aqui, a Amanda, a Elisângela, a Marisete está conosco também, Rafael Madeira, de Belo Horizonte, boa noite, Rafael, a Ellen, Benedito, Franco, Elisete, Carolina Neves e Josélio, do SNT, já estão todos aqui na sala conosco, as pessoas estão entrando, e a gente vai fazer o que a gente tem feito habitualmente, apresentar os dados que a gente tem até agora disponibilizados pelo SNT, para que todos possam entender o momento que a gente está vivendo e, em seguida, abrir para discussão. Então, eu vou compartilhar com todos aqui a página. Peço um segundo da atenção de todos. Pronto. Então, já são 8h03, já temos uma boa parcela das pessoas conosco aqui na sala e é a oportunidade agora da gente discutir a situação nossa no Brasil. Então, a situação do programa de transplantes no Brasil na pandemia do Covid-19. Só um segundo. Como sempre, eu gosto de agradecer as pessoas que fazem desses dados uma realidade, a Rismária, o Leonardo, o Josélio, o Jamir, do SNT, e o Patrick Vieira Dias, que analisa comigo os dados. Gostaria de agradecer também o presidente da BTO, Dr. Wigens Garcia, e juntamente com a doutora Daniela Salomão, que fizemos essa parceria para poder disponibilizar esses dados para todos. Esses dados são apresentados
1º de janeiro de 2020 até 12 de julho de 2020. Então, são dados mais recentes disponibilizados ontem pelo SNT para nossa análise. Lembrando que o nosso programa de transplantes é um programa robusto, temos mais de 9.000 transplantes realizados no ano passado de todos os órgãos sólidos. E aqui, como nós vamos focar hoje no programa de transplante renal no Brasil, são os números históricos disponibilizados pelo RBT desde 2012 até números de 2019. É um programa com tendência de elevação, mas aqui a gente deve lembrar que nos anos de 2015 e 2016 tivemos uma crise no Brasil, uma crise econômica que impactou no programa de transplantes renais no Brasil. Mas a curva de tendência é uma curva de elevação nos números, com um recorde de número de transplantes no ano de 2019. Quando a gente vai analisar como está a evolução dos doadores no Brasil por milhão de população, desde o primeiro caso de Covid, nós tivemos uma queda de 24%, e desde o primeiro óbito, uma queda de 33%. Então, a gente consegue observar muito claramente que no mês de março foi o grande impacto da doação no Brasil. Tivemos uma estabilização ali a partir do final de abril e por enquanto, estamos mantendo esses números de estabilização da queda das doações no Brasil. Mas quando a gente vai analisar o impacto na doação, esse número é maior. A gente teve uma queda de 37% na média móvel dos últimos 7 dias, desde o primeiro caso de Covid, e uma queda de 47% desde o primeiro óbito. Então, esses são os dados da média móvel analisadas de janeiro de 2020 até dia 12 de julho. Com relação à inscrição, a gente consegue perceber já nesse gráfico uma tendência de recuperação dos programas. Então, os programas parecem estar recuperando a atividade na inscrição de pacientes em lista. Nós tivemos uma queda também de 41% desde o primeiro caso de Covid e de 44% desde o primeiro óbito de Covid. Mas essa talvez seja a notícia boa, uma vez que os programas já estão se mobilizando para inscrever os pacientes novamente em lista. Aqui, uma forma regional, a evolução mensal por milhão de população de cada estado. E aqui a gente consegue ver claramente uma disparidade importante na doação que já existia antes da pandemia, mas ela se exacerba no momento da pandemia. Os meses de abril e maio, quanto mais claro o estado estiver pintado, menor a atividade de doações. E quanto mais escuro essa cor, maior a atividade de doações por milhão de população. A gente consegue perceber claramente que o Sul consegue manter esses dados bastante consolidados durante todo esse período. O Sudeste tenta acompanhar o Sul, mas não chega a acompanhar o Sul, mas consegue também segurar essa atividade, enquanto que a região Norte e Nordeste foram mais impactadas, principalmente nos meses de abril e maio. O que chama atenção é que no mês de junho a gente já consegue perceber que alguns estados do Norte voltaram a atingir de uma cor, e o Nordeste também, mostrando que a atividade começa a reativar nessas regiões de Norte e Nordeste. Essa é uma notícia muito boa para todos. Com relação aos transplantes de todos os órgãos, propriamente dito, aqui a gente associa todos os órgãos transplantados por milhão de população, ele segue a mesma tendência das doações, mostrando a disparidade do Norte e Nordeste e a alegria que nós já conseguimos perceber que o Norte volta a transplantar ali no Pará e o Nordeste tentando reativar o seu programa de transplante. Isso é uma alegria que a gente percebe que a pandemia vem diminuindo a sua intensidade nessas regiões. Eu
apresentei pela primeira vez na semana passada o impacto por órgão da pandemia em cada órgão, né? O transplante de pulmão foi o mais impactado e a gente consegue perceber uma melhora de 1% da última semana nesses dados, enquanto que o pâncreas teve uma piora de 2% e uma melhora de 2% no coração, enquanto que o rim e o fígado não alteraram o impacto, continua com 50% no rim e 39% de queda dos transplantes de pulmão, de 39% no fígado, desculpem. Então, essa atividade do fígado e do rim ficaram estáveis na última semana. Com relação ao rim, a gente vai focar nessa parte, nós fizemos uma análise de predição de pacientes inscritos em lista neste período. Nós tivemos uma redução de 49% dos pacientes inscritos em lista. Essa análise foi feita através da metodologia do ARIMA, que a gente teria menos 2.173 pacientes inscritos em lista se nós não tivéssemos sido impactados da forma que fomos pela pandemia. Ali é um intervalo de confiança, né, de 352 para mais ou para menos, mas isso é o número de pacientes que deixaram de ser inscritos em lista neste período. Aqui é uma análise regional dessa inscrição e é interessante que o mês que nós tivemos o menor número de inscrições ficou ali também entre abril e maio. Junho a gente já começa a perceber uma melhora desses números, né? A gente começa a perceber que o mapa começa a ficar um pouco mais denso, mais colorido, principalmente na região norte e nordeste, que foram novamente mais impactados nesse modelo também do transplante renal. E quando a gente vai ver o número de transplantes que nós realizamos a menos neste mesmo período, foi da ordem de 50%. Então foram menos 1.105 transplantes a estimativa que fizemos desde janeiro até o dia 12 de julho. Então, deveríamos já estar chegando a quase 3.500 transplantes, enquanto a gente está ainda com 2.400 transplantes. Então, nós estamos com um déficit aí de 1.105 transplantes renais no Brasil neste momento. Esse dado ele é muito importante, ele tem que ser analisado de forma global, no sentido que ele vai impactar de forma de pressionar mais os programas de diálise no Brasil como um todo. Logicamente, isso é muito regionalizado, algumas regiões têm uma demanda já bastante pressionada por vaga em diálise, então isso vai ter que ser analisado com muito cuidado pelos órgãos gestores de todo o Brasil para que a gente não tenha um colapso aí do sistema de diálise. Então, até agora, nós já temos 1.105 transplantes de rim a menos no Brasil. E aqui, de forma regional, mais uma vez, os números de transplante por região. Então, aqui, quanto mais denso, mais escura a cor, maior o número de transplante. Mais uma vez, a região sul e sudeste conseguindo manter a sua atividade, enquanto a região norte e nordeste impactados de forma muito intensa, principalmente nos meses de abril e maio. Mas a alegria que a gente já vê no mês de junho, ali o Ceará tendo já uma corzinha, Pernambuco ainda não conseguiu fazer o seu programa voltar, mas já recebi hoje uma notícia muito boa do Frederico, que o Hospital Português voltará às suas atividades agora na próxima semana, e isso vai poder impactar bastante ali na região Nordeste, que é um polo de referência para os transplantes da região Nordeste. Bom, aqui para a gente é um dado que eu acho que o Walter teria muito interesse em analisar, como funciona a migração dos rins no Brasil quando um estado doa para o outro. Então a gente dividiu aqui nas 5 regiões. A gente consegue ver ali em azul, na região superior direita, a região Nordeste, e cada estado, o que ele representa em doações de órgãos para o sistema e o que ele recebe de órgãos.
a gente consegue perceber ali que o Ceará é um grande exportador de rim para o programa de transplante no Brasil, né? Foram mais de 30 órgãos que o Ceará praticamente exportou, recebeu muito pouco órgão de fora. A Paraíba, a mesma coisa, um exportador. Pernambuco, um grande importador, principalmente ali do Ceará, recebe bastante órgãos de lá e exporta, diria assim, poucos órgãos para o Sistema Nacional. Chama atenção agora aqui na região sul, Santa Catarina, um exportador de órgãos também, a gente consegue notar claramente que ele tem uma capacidade muito grande de captação de órgãos. E o Rio Grande do Sul, talvez o maior importador por milhão de população de órgãos. Então ele recebeu praticamente 40 doações nesse período. Esse período aqui foi do dia 1º de dezembro de 2019 até o dia 15 de março de 2020. Tá? São Paulo também um grande importador de órgãos. Rio de Janeiro recebe metade, exporta metade. O Minas Gerais recebe mais do que exporta. E o Espírito Santo é mais um exportador. Então, aqui é como funcionaria o modelo de distribuição de órgão interestadual sem a pandemia. E agora eu vou trazer para vocês o que a pandemia causou no nosso programa de transplante. Uma diminuição expressiva, a gente já consegue perceber que a região norte praticamente só exportou 2 rins durante este período. Esse dado é bastante impactante, ele era uma região que conseguia mobilizar a doação de forma mais ativa, o Pará recebendo mais órgãos de fora, se a gente comparar com o gráfico, o diagrama à sua esquerda. A região Nordeste, que tinha uma capacidade maior, o Ceará exportou todos os rins e Pernambuco também não conseguiu, durante a pandemia, receber nenhum órgão de fora. E aí você percebe que o Rio Grande do Sul perdeu na sua capacidade de importar órgãos. Continuou recebendo, mas numa intensidade muito menor do que era no passado. Santa Catarina continuou mantendo o seu mesmo padrão, exportando os rins, né? Então a doação não foi tão impactada assim. O Paraná, que era um grande exportador de rim, acabou importando mais rins, parou de exportar os rins. E São Paulo virou, durante essa pandemia, talvez o maior importador de rins, talvez pela logística de malha aérea, que ficou muito limitada nesse período. A gente deverá analisar isso de forma mais aprofundada, junto com os programas de transporte aéreo durante este período. Minas Gerais também aumentou a sua capacidade de receber os rins, enquanto que o Rio de Janeiro não recebeu nenhum rim de fora nesse período. Goiás, de forma bastante interessante, acabou recebendo muitos rins de todas as regiões do Brasil, e o Distrito Federal foi um exportador de rim nesse período. Então este é o modelo que se desenhou a partir da pandemia para que a gente pudesse entender como evoluiu o programa de transplante de renal no Brasil. Então agora nós vamos interromper aqui no compartilhamento de telas, vamos voltar à discussão. Teremos já mais de 70 pessoas conosco aqui na sala hoje, vários colegas, o Amaro está aqui conosco, a Luciana, Maria Celeste, de São Paulo. Então, muitos colegas estão aqui, Luciana, e a gente poderia ouvir um pouquinho do momento que vocês estão vivendo aí em Santa Catarina com relação ao transplante renal, por gentileza? Pois não, Gustavo. Santa Catarina representa também como o Brasil, apesar de ser um estado pequeno, a gente também tem algumas heterogeneidades. Algumas cidades como Florianópolis e Chapecó pararam o transplante já no começo da pandemia, lá em março, e o resto do estado, Itajaí, Joinville, Blumenau, tinham continuado seus programas. Desde segunda-feira, em Joinville, nós paramos o programa por pelo menos, o plano 14 dias, e em contato com os colegas de Blumenau e de Itajaí, eles continuam mantendo os programas com algumas restrições, né? Os transplantes intervivos estão suspensos,
os doadores com KDPI baixo é o que estão sendo aceitos, com a estimativa, com o plano de que esse paciente fique o mínimo tempo internado possível. Também algumas limitações, como acho que a maioria dos centros fizeram no acompanhamento dos pacientes no ambulatório, então tentando restringir essa vinda do paciente até o ambulatório. A maioria instituiu alguma forma de teleconsulta, ou por telefone, ou por vídeo, ou simplesmente orientando o paciente que faça os exames e não venha. Mas hoje a pandemia chegou muito forte em alguns lugares, Itajaí, Joinville, Blumenau, hoje estão sendo considerados os epicentros da pandemia dentro de Santa Catarina. As nossas UTIs estão todas lotadas, 10 leitos foram abertos novos na Unimed ontem, já foram todos eles ocupados hoje. No número de pacientes transplantados que desenvolveram Covid, Blumenau, eu conversei com a Denise, eles tiveram 10 pacientes, 8 confirmados, né, 10 suspeitos, desses 8 foram confirmados, e desses 8 eles tiveram 7 que precisaram de internação, e desses um só veio a óbito. 4 pacientes precisaram do UTI e um faleceu, mas tem um paciente deles ainda que está na UTI. Dos nossos, a gente teve 6 casos confirmados, um tratamento domiciliar, 2 pacientes que tiveram Covid, mas em outra cidade, foram tratados em outra cidade, e um óbito aqui. Então, desses 6 pacientes nossos confirmados, teve um total de 6 óbitos. E Itajaí tem um grupo um pouco menor, o serviço começou há menos tempo, e embora seja uma cidade que está também muito impactada pelo Covid, por enquanto eles não tiveram nenhum paciente transplantado com Covid. Então, nós estamos talvez começando, né, a fase pior da pandemia, com a necessidade né, que o hospital nos pediu que parasse, porque não existe mais condições de manter, não só, apesar do nosso paciente não ir para a UTI de uma forma rotineira, ele não faz o pós-operatório na rotina, o hospital está com muita dificuldade em manter as equipes de enfermagem e técnicos de enfermagem pela grande quantidade de técnicos e todo o staff com casos de Covid e alguns graves. Então, nesse momento, Joinville, né, teve que parar os transplantes. Blumenau e Itajaí continuam fazendo, né, e avaliando dia a dia a sua situação individualmente. Muito obrigado, Luciane. Eu acho que essa é muito importante a gente entender a realidade de Santa Catarina, que tem uma importância muito grande no transplante renal no Brasil como um todo. E hoje a gente tem aqui 3 estados que estão na fase ascendente da pandemia, né, que são Minas Gerais, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, mas a gente tem São Paulo, a capital pelo menos, num momento diferente. Talvez o Medina pudesse falar para a gente um pouco o momento que a gente está vivendo hoje é um momento muito difícil para transplantar, e o Medina já apresentou aqui a experiência dele, quais foram as medidas que foram tomadas regionalmente, mas agora ele já está num outro momento e ele podia trazer para a gente, pelo menos, que existe vida no futuro próximo para a gente que quer continuar transplantando. Eu participo do comitê de contingência do Estado, hoje teve uma reunião, então o Estado já está... O Estado, há 3 semanas atrás, estava com mais da metade do Estado no vermelho, é dividido assim em vermelho, laranja, amarelo, o verde e depois o azul. E agora a maior parte está em o laranja ou então amarelo. Ainda tem 2 regiões do estado que estão no vermelho. Não tem nenhuma região do estado que está no verde, mas São Paulo está caminhando para o verde. Mesmo assim, o estado de São Paulo está tendo 400 mortes por dia, entre 300 e 400 mortes por dia, o que é bastante. Mas na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, o índice de ocupação dos leitos de terapia intensiva é inferior a 70%. Esse é um indicador importante. Assim, eu sempre discuto no comitê que, para mim, os 2 principais indicadores é o índice de ocupação de terapia intensiva e o número de mortes. Essas 2 situações não dá para você mudar. Agora, o número de pacientes internados, o número de pessoas que foram testados, o número de diagnósticos feitos, isso varia muito da disponibilidade de testes, também varia muito dos critérios das pessoas para internar os pacientes. Mas aqui está estável
não está assim ainda melhorando no estado, na cidade de São Paulo, Grande São Paulo e Baixada Santista melhorando, mas no estado ainda a situação ainda é preocupante, mas estável. Eu entendo que em outros estados a doença está crescendo bastante. No programa nosso de transplante, nós continuamos fazendo o mesmo número. No decorrer de toda a pandemia, nós não deixamos de fazer, mas por uma questão peculiar. Nós conversamos com o Hospital São Paulo, com a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal de São Paulo, fizemos um acordo. Os pacientes nossos iriam todos para o Hospital São Paulo. Mesmo assim, nós temos 14 pacientes internados com Covid. Tem 4 na terapia intensiva, em leitos isolados, e tem 10 no andar, numa unidade separada só para Covid. E tem, até agora, nós atendemos 346 pacientes transplantados, dos 12 mil que nós temos, é positivo. Desde o começo, a mortalidade é 30%. Então, agora tem 95 óbitos e 346 pacientes e tem 125 já curados. Comparando, eu sempre faço essa comparação, quando compara com os funcionários, 184 colaboradores, só 6 que foram para a enfermaria, ninguém foi para terapia intensiva, nenhum desfecho ruim, e 90% deles já voltaram. Então, nós trabalhamos, vocês, nós trabalhamos com dois extremos. Tem as pessoas que trabalham com a gente, que são pessoas sadias, que não têm comorbidade e que não têm desfecho ruim. E trabalhamos com o pior grupo da comunidade, da sociedade, que é o transplantado. Tem imunossupressão, diabetes, doença cardiovascular, obesidade e uma série de outros fatores de risco. Então, nós temos uma experiência, assim, o transplantador tem uma experiência em transplante que é equivalente hoje à experiência que os infectologistas têm, porque nós lidamos com pacientes mais graves do que eles até. Perfeito. Ótimo, Medina. O Walter hoje também está num momento bem difícil no Rio Grande do Sul. Nós já estamos com mais de 80 pessoas aqui na sala, Walter. Você podia descrever um pouquinho do momento que você está vivendo? Isso. Gustavo, eu apresentei há 2 semanas atrás a nossa situação. Nós tínhamos previsto fazer 125 transplantes no primeiro semestre. A gente fez 141. Fizemos um pouco a mais, apesar da diminuição, porque outros hospitais do estado diminuíram a atividade ou suspenderam, e nós tivemos uma oferta maior de rins. Então, a gente fez um pouco acima do que esperava. O nosso hospital, que é um complexo com 7, 8 hospitais dentro do complexo, não estava na prefeitura como um hospital para pacientes Covid. E nós designamos um hospital de pneumo para convênios e para os transplantados oncológicos e funcionários que precisassem desse hospital. E sempre tinha meia dúzia de pacientes internados. Hoje, nós temos internados com Covid na Santa Casa, na enfermaria, 76 pacientes, na UTI, 48, e já tivemos 26 óbitos. Então, e nós vamos agora, a partir de amanhã, colocar mais 40 leitos de UTI, porque não tem mais lugar para esses pacientes, e nós estamos aumentando. Então, a nossa UTI, que estava funcionando no nosso hospital só de transplante, os médicos, enfermeiros, técnicos vão para a enfermaria de UTI, de Covid, para a UTI de Covid. Então, nós vamos suspendemos a partir da meio-dia de hoje os transplantes, com exceção das urgências de rim, fígado, coração e pulmão. Nós temos 3 ou 4 pacientes sem acesso vascular, que lá no Rio Grande do Sul é muito difícil tu entrar em urgência de rim. Tem que provar, tem que passar por uma equipe que veja que não tem mais peritônio, não tem mais nenhum acesso e vai morrer por isso. Aí entra em lista de urgência. E nós temos 3 ou 4 e sensibilizados. Possivelmente a gente não vai fazer transplante. A gente programou em torno de 15 dias, mas diariamente vai ser avaliada a situação. Neste momento, então, a gente parou o transplante. Nós estamos indo relativamente bem. Nós temos 20, não tínhamos nenhum até a final de abril. Maio começou a ter os pacientes com Covid, nós estamos com 24 pacientes com Covid, 5 óbitos, a mesma estatística do Medina de óbitos, de 25% a 30%. E o que é interessante, a situação nossa, não chegamos no pico.
Nós estamos no elevador, saímos do térreo, estamos no 5º, 6º andar e não sabemos se vamos parar no 8º ou no 20º. A mortalidade ontem era 65, 70 por dia, o que corresponde a uns 300 de São Paulo. Então, possivelmente, a gente vai subir mais. Estamos com mais de 1.000 mortes, a gente tinha menos de 300 mortes há 15 dias atrás, 12 dias atrás. Então, a situação nossa é muito ruim. Um aspecto que tu comentaste, no nosso serviço, desde 2010, 2009, 40% dos rins que a gente transplanta vem de outro estado. E isso se manteve em janeiro e fevereiro. A partir de março, isto passou para 10% a 15%. Não tem transporte aéreo. Nós fazemos 20% dos nossos pacientes vêm de outro estado. Isso se manteve porque os pacientes estavam em Porto Alegre. Mas começou a cair a partir de junho e julho, porque ninguém mais veio, e os que estavam foram transplantando. Então, esta é a situação do Rio Grande do Sul. Nós, nesse momento, só vamos fazer os nossos pouquíssimos pacientes de urgência. Ótimo. Amanhã, 4 dias, possa mudar, mas nós estamos prevendo, pela situação, que isso vai realmente estabilizar em torno de 2 semanas. Só para contar, que tu apresentaste os dados, um outro aspecto, tu mostraste que o Brasil caiu 1.105 transplantes de rins, uma coisa assim, não é isso, Renal? E em torno de 50%. Talvez fosse importante ver o que caiu o doador falecido em relação ao doador vivo. O doador vivo se planejou que caísse. Então, essa queda do doador falecido, se tu pudesse comentar, seria importante, antes de abrir para o pessoal discutir. Eu vou trazer esse dado separado para todos, Walter, mas eu vou aproveitar que a gente está com mais de 80 pessoas na sala e eu vou começar a fazer as perguntas aqui. O Rafael fez algumas perguntas, acabou de apagar, mas eu vou... Gustavo, posso só complementar um pouquinho o que o Walter falou? Nós começamos 2 meses antes do Walter, 2 meses antes dos outros estados. Então, vai ter 1 ou 2 meses aí seguido de bastante dificuldade. Agora, por outro lado, como que vai ser isso daqui 4 meses? Então, hoje de manhã eu conversei com o Tiago até vai dar uma aula no Hospital do Rim, dia 4 de agosto. Eu até sugiro que daqui 15 dias, que nós vamos ter outra live, vamos conversar convidar o Tiago, que está em Bergamo, para participar dela, para ele contar como que está lá na Itália. Então, na Itália toda tem 60 pacientes só em unidade de terapia intensiva. Tem 12.000 pacientes na Itália inteirinha com diagnóstico ainda, mas com número de casos novos bem baixo. A atividade voltou todinha. Voltou a atividade de transplante, voltou a atividade social normal. Ninguém usando máscara, todo mundo com atividade normal, planejando saída dentro da Europa, já programando a abertura para outros países. Então, é uma situação assim que ela é dramática em alguns lugares, depois, por alguma razão, ela diminui, mesmo antes de esperar que tenha aquela proteção de rebanho. Depois as pessoas voltam à vida normal. Assim, eu não sei o que acontece, que nem todas as pessoas são suscetíveis. Por alguma razão, o que eu sempre falo, dependendo da conformação do receptor ou de alguma imunidade cruzada, mas na Itália a vida voltou ao normal. Então, começou mais cedo na Itália, né? Começou em fevereiro, e agora, hoje, está normal. E vamos convidar o Tiago para fazer a próxima reunião com o grupo. Só complementando, Betina, o pessoal do Pará, Santarém, por exemplo, que parou, recomeçou em junho, e agora nós estamos discutindo hoje, daqui 20 a 30 dias vamos recomeçar os doadores vivos. Já tem vários prontos lá, porque estabilizou. Então, o Pará recomeçou. E Santarém está indo muito bem, já começou falecido em junho e recomeça agora em final de julho o doador vivo. Um sufoco, mas vamos recuperar. É isso aí. A gente tem duas coisas... Melhorar para melhorar. Duas coisas que determinam se nós iremos transplantar ou não numa região. Uma é isso que o Walter está vivendo agora e a Luciane também. O número de leitos ocupado dentro do hospital que inviabiliza você colocar pacientes transplantados dentro dessa estrutura. E o outro é o número de pacientes que chegam
com teste Covid positivo e você não consegue transplantar. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que nós já estamos com mais de 80 pessoas na sala. Quem no Brasil hoje, no transplante renal, está conseguindo fazer o PCR antes do implante do rim? Se isso é uma realidade no Brasil ou não. Então, a gente pode começar a ouvir as pessoas respondendo aqui. Eu vou aproveitar agora e já vou conversar uma coisa. O Amaro falou que volta amanhã a transplantar lá em Pernambuco. Tá? E o Rafael Madeira está muito colocando a seguinte questão. A questão da hemodiálise com pacientes com Covid positivo, como lidar com pacientes em DGF, o isolamento reverso? HD dentro do quarto, como que vocês estão fazendo aí, Medina, naqueles pacientes que transplantam Covid positivo e onde vocês dialisam esse paciente? Nós temos 6 transplantados com Covid positivo. Assim, por sorte nossa, os 6 evoluíram bem. Tem um que teve uma rejeição vascular, que nós, inclusive, tratamos com timoglobulina, fizemos tratamento como se ele não fosse positivo. E nós acompanhamos, a positividade foi logo antes do transplante, foi transplantado com Covid positivo, e depois nós repetimos posteriormente. 2 deles eram negativos e os outros 4 mantiveram positivo. Nós mantemos isolado, mas levamos para dialisar na unidade de diálise regular. Não levamos a máquina para o quarto, levamos com todas as proteções, deixamos para o último turno, fora do turno onde tem algum outro paciente, e fazemos a diálise como normalmente é feito, no paciente que é crônico e que está em diálise numa unidade reservada ou então, de alguma forma, isolado do seu paciente. Nós usamos a mesma coisa que o pessoal usa nas unidades de diálise. Perfeito. O Walter, a Andrea Bauer está falando o seguinte aqui. Hoje à noite, 90,4% dos leitos de UTI em Porto Alegre estão ocupados. Então, acima de 90% é um dado muito preocupante. Por isso que a gente vai ter mais 30 ou 40 leitos a semana na Santa Casa. Nós como a gente não tem hospital de campanha, e acho que a gente vai... O nosso... É um complexo com vários hospitais, cada hospital com uma UTI. Então, vai liberando UTI para Covid. Mas, assim, a situação, ela tem razão, a situação é muito difícil. É muito difícil. Uhum. Luciane, vocês estão conseguindo fazer o PCR aí em Santa Catarina quando o paciente chega para transplantar, ou vocês estão só tendo o resultado depois, ou não estão fazendo o PCR? Vocês estão utilizando alguma estratégia para transplantar? Então, nós tivemos o PCR para o doador, né? Santa Catarina começou cedo, junto com o Ceará, foi um dos primeiros estados a conseguir testar todos os doadores, mas os receptores, eu conversei com os colegas, ninguém consegue fazer o PCR. A melhor situação é Blumenau, que eles conseguem fazer e tem o resultado em 48, 72 horas. Nós aqui em Joinville vai para o LACEN, que é o laboratório do estado, está levando 10 a 14 dias o PCR e muitas vezes nem nesse prazo. Então, a maioria do pessoal está fazendo uma tomografia, né, no receptor assim, que interna, mas que também tem não é um bom exame, porque muitas vezes o paciente está com gesto. Nós tivemos uma paciente que veio, fizemos isso, fez uma tomografia, ficou na dúvida, se discutiu com a radiologia, a paciente não tinha uma epidemiologia, dialisamos ela de novo, repetimos a tomografia, não mudou muita coisa, mas como ela era uma paciente que está há muito tempo em lista, um painel alto, era o rim da vida dela, era o transplante da vida dela, a gente fez o transplante e ela ficou um bom tempo internada, ficou acho que umas 4 semanas internadas, mas saiu bem, né? Conseguiu estar... O PCR foi negativo. Oi? O PCR foi negativo. Do doador, o receptor eu não consigo, eu não tenho... coleta ele, mesmo para ter resultado a posterior? Não, eles não. O hospital só estava coletando para pacientes, para staff sintomático. Mas isso é importante. Mesmo que não tenha, mas tem que coletar. Pois é. Mas não tem que fazer PCR. Tem que fazer PCR de todo mundo. Agora, na situação que vocês estão, nós fazemos a tomografia também, mas se tiver qualquer dúvida, a gente não faz o transplante, mas nesse caso também faria, da mesma coisa que o Walter fez, um outro semelhante. E agora nós temos 2 laboratórios, nós contratamos 2 laboratórios e eles fazem 24 horas por dia. Quando é candidato a transplante, eles priorizam e dão o resultado em 4 a 6 horas.
Então, a tendência nossa é esperar o resultado. Muitas vezes não dá, porque senão prolonga muito a isquemia fria, ou então fica para o dia seguinte. Aí nós analisamos todos os outros fatores, conversamos com o paciente e alguns deles acabam aceitando transplantar. Ou então nós passamos para o paciente seguinte de alguma forma. Mas essa não é uma situação dura, porque ter o PCR tão rápido como nós temos aqui é porque São Paulo é muito grande, tem muitos laboratórios e tem um número de pessoas muito grande, e os laboratórios estão trabalhando 24 horas por dia. Então, se eles priorizarem o programa o candidato a transplante, o resultado sai em 4 ou 6 horas. Mas eles furam fila. Não, aqui o hospital da Unimed estava conseguindo fazer e nós já tínhamos alinhado, né, se pudesse continuar fazendo transplante, à medida que a prevalência da doença aumentou muito na comunidade, passar a fazer, então, dentro da Unimed, que, obviamente, né, o hospital ia ter que assumir esse custo e a Unimed consegue dar o resultado em 4 horas. Mas aí veio, né, essa necessidade de suspensão do programa por um tempo. Então, na retomada, acho que é uma das condições básicas que a gente vai precisar ter é a testagem do receptor também. Uma preocupação nossa é essa capacidade que vocês têm de fazer o PCR nessa velocidade é uma realidade muito regional. Nós vamos ter que pensar em alguma coisa para o Brasil como um todo. Isso não é uma realidade de todos. A grande maioria do Brasil não conseguirá em 4 e 6 horas ter esse resultado. Mesmo que a gente tente, e isso vai ser o que vai segurar. Eu acredito que se a gente começar a testar e perceber que o número de pacientes, a gente gostaria de ter esse número aí de vocês, de São Paulo, como é que está atualmente esses pacientes que chegam, e vocês estão testando qual a porcentagem hoje que chega negativo, que está dando segurança. Eu vou te falar, a nossa realidade aqui hoje é diferente. Nós estamos, nos últimos 8 transplantes que nós fizemos, 4 vieram positivos. Então, a gente atualmente não consegue transplantar sem um PCR prévio, então a gente precisa fazer o PCR prévio. 4 doadores, 4 receptores. Agora com PCR negativo. Nós fizemos o PCR em 202 candidatos a transplante. Deu 17, 8% positivo. Nós fizemos PCR em 305 pacientes que internaram no hospital por alguma outra razão. Só 3 deu positivo, quer dizer, 1%. Então, esses pacientes que são candidatos a transplante, que estão em programa de diálise, eles têm uma prevalência de PCR positivo maior do que os outros pacientes que foram admitidos no hospital por outras razões. Então, o cuidado que tem, se puder fazer o PCR, é muito importante, senão tem que ser uma história muito negativa de qualquer tipo de contato. Agora, quando tem um número tão grande de casos positivos como está tendo em Porto Alegre, como está tendo em outro lugar, aí é mais prudente esperar o resultado, porque a prevalência é muito, muito grande. Esse de 8% nosso, como eu falei, 17 dos 202 que foram positivos, e nós acertamos 6 desses daí. Gustavo, uma dica para ti. Vocês devem ter a maioria dos pacientes da região de vocês, não é isso? Dos receptores? Ou não? Não. Tem muita gente de fora. A maioria dos pacientes da tua região, ou alguns, e negociar com o laboratório, tu podes, antes os que vão para a prova cruzada, já coleta, já faz o swab. É isso que eu faço, Walter. 6, 7, 8, tu entende? Não esperar a prova negativa, que a prova negativa tu vai ter 3, 4 horas só. Tu vai ter 10 ou 12 horas se tu fizer na turma. Claro que se o paciente vier de 400 quilômetros chegar na hora, aí é difícil. Mas daí tu pode até, por motivos logísticos, não fazer nesse. É isso que nós fazemos, então, para ti, é assim, quem é da região, quando for fazer a prova cruzada, essa turma toda faz swab. O primeiro e o segundo, se for o primeiro e o segundo para ti, que forem negativos do PCR, vão fazer o transplante. Se alguém não conseguiu fazer o PCR, pula. Uhum. É exatamente isso que nós fazemos, Valtão. Nós chamamos, vemos quem tem condição de ir para o transplante e fazemos PCR. Daí faz PCR, vai para um transplante, faz PCR em 3, 4 pessoas. Isso. Essa é a sugestão que a gente resolveu o doador assim. A gente é chamado para ver o doador, a turma que vai lá para abrir o primeiro protocolo já coleta o material.
E se vai atrasar 6, 8 horas para ter o resultado, faz o segundo teste em 6 a 8 horas, não em 1 hora. Porque para a família, tu não pode atrasar. E para a família, o tempo zero é a hora da entrevista. Então, se tu fizer o segundo teste ou o exame complementar daqui 8, 12 horas, enquanto está saindo o PCR, tu não está atrasando nada para a família. Perfeito. Deixa eu só as colocações dos colegas da sala aqui. A Carolina está dizendo que já retornou o Intervivos na Bahia. O nosso problema agora é a notificação de morte encefálica e, consequentemente, a baixa doação e captação. No Hospital Ana Nery, faremos apenas teste rápido e TC pré-transplante nos receptores. Teste rápido seria o teste imunológico? Sorologia. É isso? Não, sorologia não faz. Não faz sorologia. Ou faz PCR ou não faz nada. O teste rápido, ele só vê anticorpo e ele só dá positivo muito tempo depois. Mas algumas vezes você pega um paciente com teste rápido positivo e que ainda está na vigência da doença. Então, se não for fazer nada, fazer o teste rápido é melhor do que não fazer nada. Mas eu prefiro não fazer nada. Como o Walter está falando. São centenas de laboratórios fazendo teste que a gente não sabe a qualidade. Isso, exatamente, isso é verdade. Eu não faria nada. Batalha para fazer o PCR. Batalha para fazer o PCR, que é mais importante. O Rômulo, nos pacientes com transplante, as doses de imunossupressores são reajustadas ou permanecem em doses plenas? Medina, você que está em atividade aí. Nós permanecemos em dose plena, né, em todos os pacientes que estão transplantados, que estão no ambulatório. Quando o paciente tem o COVID positivo, aí reduz a segunda droga pela metade, e se ele interna, daí discute o que faz, se ele vai para a UTI e suspende tudo. Perfeito. A Eliana está falando que no Ceará, a central de transplante do Ceará, através do Hemocentro, fará o RT-PCR para os receptores. Coletado de 4 receptores, resultado saiu em 4 horas. Então, olha, eu acho que existe essa capacidade. O Ceará conseguiu, o Amaro também já colocou aqui também, que consegue fazer em 4 horas lá no Recife. E o André está falando que aumentou aí em Santa Catarina a média de transplantes mensal dele. Ele fala que a média dele é muito baixa, mas agora provavelmente ele tem absorvido o rim de outras regiões. O André, eu queria mandar um abraço para o André. O André eu conheço, era da Santa Casa de Belo Horizonte, depois eu encontrei com ele em Manaus. E hoje ele me deu uma notícia muito triste. Ele me deu a notícia de que um colega nosso, que foi residente meu há muito tempo, o Nelson, está internado na UTI com Covid, nefrologista. E a gente pediu que vamos orar que ele saia dessa. Excelente pessoa. Mas o André, vamos batalhar. O André é um cara batalhador e muito bom. Uhum. Agora, parabéns para a Eliana e para o Amaro, que estão recomeçando. E para a Carolina, que é difícil iniciar um programa permanente de transplante em Salvador. E a Carolina está batalhando bastante, já tem alguns anos que ela está conseguindo fazer. Sem dúvida. O Rafael Madeira, lá de Belo Horizonte, falou que está fazendo o RT-PCR também, mas o resultado está saindo após o implante do enxerto. Talvez a gente fazendo antes da prova cruzada consiga. E aí tu vai ter 6, 8 horas para ter até da prova, o início da prova cruzada até levar para o bloco, tu tem 6 a 8 horas. Doutor Medina, o André perguntou aqui, desses seus receptores com PCR positivo, qual foi o desfecho? Então, nós tivemos 6, não teve nenhum desfecho ruim, 5 pacientes já receberam alta. Como eu falei, 2 deles, quando repetiu logo depois do transplante, estava negativo. Nós não sabemos exatamente por quê, mas nós estamos fazendo agora a sorologia com o teste com coleta de sangue mesmo regular, que é uma sorologia que tem 92% de sensibilidade, que é boa, e nós vamos ver se eles ficaram positivos ou não. Então, nós não sabemos o que aconteceu, que os 2 eram positivos antes.
Um teve uma rejeição, que precisou de tratamento, foi resistente à corticoide, nós usamos imunoglobulina, ele está bem, mas ainda não está precisando mais de diálise, mas não está recuperando a função lentamente. Então, eu penso que nós tivemos sorte desses 6 caminharem bem. E não tem nenhum paciente de transplante recente, durante a internação do transplante, que teve desfecho ruim. Mas teve paciente que 2 meses depois do transplante voltou com Covid, da mesma forma como aconteceu em outros centros. Nós temos 4 casos assim, Medina, também. PCR positivo pré-transplante, que a gente viu depois. 3 tiveram altas liso. A 4ª está assintomática ainda com DGF, mas evolução normal, nada especial. Então, eu realmente não sei explicar isso. Eu também não sei como que eles evoluíram bem. Ninguém sabe dizer se eles podem ser transplantados e podem ser imunossuprimidos depois ou não. Mas nós tem história de outros casos que não foram tão bem quanto esses nossos. Né? Mas são 10 casos. Histórias é nossa aqui. Nós tivemos a infelicidade de ter um PCR positivo e a paciente evoluiu em insuficiência respiratória 48 horas após o transplante. Mas tu tiveste quantos PCR positivos, Gustavo? Oi? Quantos pacientes tiveram PCR positivo? Nós tivemos 4 PCR positivos. 3 evoluíram bem. 3 evoluíram bem e 1 evoluiu com insuficiência respiratória. É muito recente ainda, a gente não tem o desfecho desse caso ainda, aconteceu essa noite, mas nós temos o caso também da doutora Lilian Pereira, né, de Campinas. Ela também teve um desfecho desfavorável. Eu acho que depois é um dado a gente levantar aí no Brasil. Então tem 16 casos, assim que a gente sabe, e 2 desfechos favoráveis. É o que a gente sabe até agora. Sim, seria importante coletar isso bem. Eu gostaria de falar que algumas regiões, então, já estão conseguindo fazer o PCR com menos antes do implante, isso é muito importante, isso vai ser fundamental para a retomada com segurança do programa de transplante. Da mesma forma que nós conseguimos lá no mês de março discutir o PCR em todos os doadores, isso foi uma discussão que ficou vai, não vai, acabou indo e todo mundo está fazendo agora, talvez seja o próximo passo da gente identificar uma metodologia rápida, né? A gente sabe que existem o PCR de várias metodologias e algumas mais rápidas do que outras e tão seguras quanto. Talvez a gente possa aprofundar isso nas nossas discussões aqui na BTO. A Paula falou que lá também, no Ceará, com menos de 3 horas para o receptor e 4 horas para o doador. E a Érica está fazendo uma colocação importante aqui com relação ao que foi posto aqui. Os testes rápidos falham em 35% dos casos. Tem que ter cautela. Então, esse é um dado muito importante que a gente precisa estar atento quando utilizar o teste rápido. O Marcos fala assim, faz profilaxia, tratamento precoce com o quê? Alguém tem feito profilaxia ou tratamento precoce para o Covid? Não. Não, nós também não. Mas tem uma coisa que nós fazemos, é que nós oferecemos, o paciente, agora é difícil o paciente não querer um tratamento. Então, quando o paciente ele fala, eu quero esse tratamento assim, assim, assado, porque essa outra pessoa tomou. Não, profilático não fazemos para ninguém, desculpa. Profilático não faz para ninguém. Itajaí vai ter agora, o prefeito André depois vai poder nos contar, Itajaí comprou toneladas de ivermectina e vai usar profilático na população. Então, dá diarreia, tá? Por isso o papel higiênico, né? Por isso que estavam os papel higiênico. Cuidado dos eumintos, não tem nada a ver com a história e vão marchar. Ninguém vai ter parasitose lá. Não. Mas ivermectina faz no transplante profilático para outras causas, né? Não para a Covid, né? Com todos os eumintos. E não a cada 15 dias, como eles estão planejando, né? Bom, o Rafael de Belo. O PCR é um exame interessante, mas com limitações. Para o receptor assintomático, um teste negativo não garante a ausência de doença. A manutenção do isolamento respiratório no transplante é essencial. Esse é dado muito importante. A gente não sabe exatamente a sensibilidade do PCR no assintomático. Acredita-se que seja em torno de 70%, mas esse dado ainda
precisa ser mais aprofundado e a gente não sabe regionalmente como é isso também. A gente tem dados da literatura internacional, a gente não tem dados da nossa realidade, a gente ainda não tem N para isso. O Medina deve ter centenas, nós temos 150, mais ou menos, transplantados nessa época, com PCR negativo, e nenhum paciente transplantado nosso deste ano desenvolveu Covid. Então, não parece ser algo importante. Exatamente. Nós tivemos um Walter que transplantou em maio, foi bem para casa e 30 dias depois voltou com Covid e está na UTI e não está bem. Nós temos todos do ano passado para trás. Esse ano nós não temos aí, por enquanto, nenhum. O que ele fala é verdade. Assim, por exemplo, nós tivemos 305 pacientes que internaram no hospital e que não tinham nenhum sintoma, dos quais 3 nós achamos o PCR positivo. Então, eram assintomáticos que tinham PCR positivo. Agora, isso é de quem interna no hospital. Agora, saber que isso é imaginar que ele não tem sintoma, o PCR é negativo, e não transplantar, aí não dá para transplantar ninguém. Porque todo mundo é assintomático, se fizer o PCR vai dar negativo, e daí você não vai transplantar ninguém. Né? Algum limite nós temos que ter. Então, não é só não transplantar, não pode fazer nada, não pode nem vir para casa. Tem que usar máscara em casa, tem que ficar isolado em todos quanto é lugar, e você é sempre um potencial transmissor da doença quando você está assintomático e tem um contato próximo com uma pessoa. Então, aí... A Andrea Bauer falou que em Porto Alegre fará o PCR teste rápido que ela colocou aqui, que eu não sei o que isso significa. Esse é o PCR, que é importante, sai em 90 minutos. A prefeitura tem 2 desses aparelhos. Se a gente conseguisse... Estão tentando algum acerto, alguma situação, porque é um aparelho que é fundamental. O problema, das vezes, tu conseguir o aparelho é conseguir comprar o material para fazer o exame, mas isso realmente resolveria o problema do Brasil, se a gente tivesse esse aparelho. Mas, como o mundo inteiro comprou, não tem ou o aparelho ou não tem o material para fazer o exame. Mas é um exame o teste que sai em 90 minutos por RNA. A gente tem mais uma informação aqui. A Kellen, de Natal, também teve 4 receptores com PCR positivo pré-transplante e nenhum óbito. Um paciente ficou grave, foi para ventilação mecânica, saiu e agora já recuperou a função renal e teve alta. Já estamos no 20. Que coisa impressionante. Aí dá uma publicação importante aí. Dá para juntar. Então, temos mais dados da Kellen aí, Kellen. Se alguém mais tiver, entre em contato contigo, Gustavo, para a gente fazer um apanhado desses pacientes PCR positivo pré-transplante que transplantaram. Walter, mas meu número parou por aí. Agora a gente só vai transplantar com o resultado do PCR antes. Então, o máximo que eu vou te oferecer são 4 números. Mas eu acho que esse dado é importante. Mas tem assintomático aí. Oi? Tem o pré-sintomático com PCR negativo. Pode ser. Esse pode entrar. Mas agora nós vamos ficar nos 4 mesmo. O André está com aqui em Itajaí uma vergonha política de ivermectina. Ele não está satisfeito lá, o André, com a ivermectina, não. E os eumintos também estão revoltados com isso. Não, isso não vale a pena discutir. Nem a ivermectina, nem a cloroquina não tem status suficientes para essa dimensão, nem como efeito colateral, nem como efeito benéfico. Então, o que nós temos que discutir é assim, como é que nós fazemos para evitar que as pessoas sejam contagiadas, como que nós podemos evitar que os pacientes transplantados adquiram a doença. Essas 2 drogas são bobagens, assim. Elas não têm status nem como terapêutico, nem como efeito adverso suficientes para gerar essa discussão toda. Deixa os prefeitos darem. Eu cuido de uma cidade de 14 mil habitantes aqui no interior de São Paulo. Faz 3 meses que eu estou lá batalhando, o prefeito falou, vou dar ivermectina. Fica por tua conta. Só que eu continuo trabalhando para evitar que a doença se dissemine na cidade. Você não consegue desconvencer esse pessoal. Mas, Medina, não vai ter eumintose lá. Os eumintos vão... Coitados, os eumintos vão marchar. Vai aparecer outra coisa daí no lugar dos eumintos sumidos aí. Mas isso, e o paciente, doutor Medina, que quer tomar, o senhor... O paciente quer tomar? A ivermectina não, mas a cloroquina nós damos. Se o paciente fala, eu quero tomar cloroquina, a gente dá a cloroquina com esse mesmo conceito. Ela não sei se faz bem,
ela não faz Tem uma mal o evidência. suficiente para você não dar. O estudo do Niminga mostrou que ela nem fez bem nem fez mal. Então, se quiser tomar, toma água com açúcar. Então, dando seguimento aqui na ação dos colegas, o Rafael teve uma experiência que teve um paciente positivo no pós-transplante, com miocardite grave e no 6º PO com DGF, sem ventilação mecânica, mas ainda em diálise. O PCR prévio? Provavelmente não tinha o PCR prévio. Ele falou que o PCR foi coletar, mesmo que não tenha resultado, coletar o PCR. Todos têm que coletar o PCR prévio. Agora, a Lilian apareceu aqui de novo. A Lilian está aqui conosco. Boa noite, Lilian. Aqui no centro, em Campinas, a paciente de 36 anos, diabetes tipo 1, apresentou PCR pré-transplante negativo, SWAB, evoluiu com insuficiência respiratória no 3º pós-operatório e o PCR do lavado veio positivo. Faleceu no 8º pós-operatório, apesar da suspensão da imunossupressão e terapia renal substitutiva contínua. Então, na verdade, o dela não veio positivo pré, então o dele veio pós. Mas pode ter sido um falso negativo pré, né? Tinha um positivo prévio. O PCR, a forma de coleta é muito importante, né? Houve alguns casos de fígado também em Campinas ou foi só esse de rim? Porque para ver se não foi do bloco ou da UTI, alguma coisa. Não dá para a gente saber. É interessante avaliar no futuro. Bom, pessoal, a gente chegou às 9 horas. Vamos pedir a todos aí para fazer as considerações finais. Doutora Luciane, por gentileza, poderia fazer as considerações finais para a gente? Acho que são diferentes momentos, né, Gustavo? A gente tinha uma fantasia de que talvez isso não chegasse na região sul, que talvez o frio ou talvez a população, né, pudesse, de alguma forma, passar ao largo disso tudo, mas chegou. E eu acho que vai chegar em todos os lugares, em tempos diferentes, vai chegar. E eu acho que essa live que a gente faz, essa confraternização é para dar um pouco de esperança para nós nesse momento, saber que existe um amanhã, que as pessoas que já passaram, os centros e os estados que já passaram por essa fase, estão conseguindo virar a curva e enxergar uma esperança e novos tempos. E é isso que nos move, né? É essa esperança que nós vamos ter que ter para suportar essas próximas semanas que não vão ser tão fáceis. Mas, obrigado, Luciane. Obrigado a todos né, que a gente divide aqui esse tempo tão difícil e único ao mesmo tempo. Né? Muito obrigado pelas suas considerações. Dr. Walter, as suas considerações, por gentileza? Basicamente, Gustavo, assim, nós da região sul e sudeste, parte da região sudeste, levamos o bastão numa fase que a gente estava indo bem e o norte e nordeste pararam. A gente fica triste porque vai ter que parar por algum tempo até isso melhorar, mas fica contente ver que a região norte e a região nordeste estão reassumindo e vão manter o transplante no Brasil continuando. Então, a nossa queda no ano vai continuar sendo pequena, e isso é importante. Obrigado, Walter. Doutor Medina, suas considerações, por gentileza? Eu concordo com o Walter. No começo, quando nós falamos vamos manter a alma do transplante, esse cenário que está acontecendo hoje, nós já estávamos imaginando. Nós discutimos isso várias vezes e é exatamente o que o Walter falou. Isso já era uma coisa esperada e está acontecendo de acordo com aquilo que a gente sempre torcia para não acontecer, mas na lógica era que isso fosse acontecer assim e o transplante conseguiu ser mantido no Brasil todo e em dezembro nós devemos retomar os programas de maneira doador vivo, tudo. Penso que em dezembro o programa vai ser inteirinho retomado. Muito bom, doutor Medina. Muito obrigado a todos por terem participado aqui, a todos os colegas que participaram da sala. A Lília fez uma colocação que não teve outro transplante no mesmo dia, Walter, foi só o dela mesmo, então não teve nenhuma chance de contaminação no bloco. Nós vamos manter a atividade das nossas lives aqui enquanto for necessário. É muito importante essa troca de experiência, vários colegas participando aqui na sala, divulgando informações. É um momento de aprendizado para todos. Ninguém ainda tem a fórmula mágica para como passar por isso e como sair disso. Alguns num momento mais avançado, outros mais atrasado, e um aprendendo com o outro aqui.
é uma forma muito importante para a gente conseguir manter a alma do transplante viva, como foi cunhado aí pelo Dr. Medina nos meados de março. Daqui 15 dias voltaremos com a live, nós teremos um convidado especial aqui da área da radiologia, o Dr. Gustavo Meirelles, diretor do tórax lá no hospital do Fleury, em São Paulo, vai discutir o papel da tomografia conosco na avaliação pré-transplante de órgão. Então, será uma oportunidade da gente entender a visão do radiologista para avaliar os casos nossos para transplante. Então, agradeço a todos a participação essa noite e boa noite a todos. Tchau, tchau.